Você sabe quais são os participantes da próxima Libertadores da América 2024? E quantas vagas cada país filiado à Conmebol tem direito nessa edição? E quem entrará direto na fase de grupos ou começará nas fases preliminares? Essas e outras respostas você terá aqui nesse vídeo especial, onde conheceremos todos os clubes que tentarão acabar com a hegemonia brasileira na Libertadores. Sejam bem-vindos ao Bino Futebol Clube. A Libertadores de 2024 contará com 47 clubes, sendo que 19 deles participarão das fases eliminatórias iniciais. Destes, apenas 4 conseguirão acesso à fase de grupos da competição. Então, vamos conhecer todos os participantes da Libertadores 2024. Começando pela Argentina, que nesta edição possui direito a 6 vagas, sendo 5 destinadas diretamente à fase de grupos e uma para o início da segunda fase eliminatória. A notável ausência argentina nessa edição será a do atual vice-campeão da Libertadores, o Boca Juniors, que não conseguiu a classificação para 2024 e participará da Copa Sul-Americana. Quem inicia a competição na segunda fase é o Godoy Cruz, que disputa sua 5ª edição de Libertadores, sendo a última em 2019. Nas duas primeiras participações, o clube foi eliminado na fase de grupos. Já nas duas últimas, conseguiu alcançar as oitavas de final, sendo derrotado em 2017 pelo campeão Grêmio e eliminado em 2019 pelo Palmeiras. O primeiro clube argentino na fase de grupos é o San Lorenzo, campeão da Libertadores em 2014, que participa pela 18ª vez. Após o título, sua melhor colocação foi nas quartas de final de 2017, quando foi derrotado pelo Lanús, que chegaria à final com o Grêmio. Na última edição, em 2021, o clube foi eliminado na terceira fase pelo Santos, não conseguindo avançar para a fase de grupos. O próximo clube na fase de grupos é o Talleres, em sua 4ª edição de Libertadores. Na primeira, em 2002, foi eliminado na fase de grupos. Em 2019, surpreendeu ao eliminar o São Paulo na segunda fase, mas foi eliminado na terceira fase pelo Palestino do Chile, não chegando à fase de grupos. Na última participação, em 2022, chegou às quartas de final, sendo o único clube a tirar pontos do campeão Flamengo. Iniciando na fase de grupos, o Estudiantes de La Plata retorna à Libertadores após ficar de fora da edição passada. Será sua 17ª participação e o clube argentino possui 4 títulos da competição, sendo tricampeão consecutivo em 68, 69 e 70, além de ter vencido o Cruzeiro em 2009. Na última participação em 2022, o Estudiantes foi eliminado nas quartas de final pelo Atlético Paranaense. Quem também está na fase de grupos e retorna à Libertadores após 4 edições de ausência é o Rosário Central. Esta será sua 13ª participação e apesar de ter feito uma grande campanha em 2016 quando chegou às quartas de final, sendo eliminado pelo campeão Atlético Nacional, sua melhor performance na história foi a semifinal de 2001, no qual foi eliminado pelo Cruz Azul do México. O último clube da fase de grupos é o tetracampeão da Libertadores, o River Plate, vencedor nos anos de 86, 96, 2015 e 2018. Esta será sua 40ª participação na competição, marcando a 10ª consecutiva. Apesar de ter conquistado 2 títulos, um vice-campeonato e chegado a 2 semifinais das últimas 10 edições, nas 2 últimas participações, em 2022 e 2023, o River não conseguiu avançar além das oitavas de final. A Bolívia possui 4 vagas nessa Libertadores, sendo uma destinada à primeira fase, uma para a segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O primeiro clube boliviano a estrear na primeira fase da Libertadores de 2024 será o Aurora, que participará apenas da sua 3ª edição. A primeira participação do Aurora foi em 64 e o clube boliviano só retornaria à Libertadores em 2009. Neste ano, o clube buscará sua primeira vitória na competição, pois até hoje, em 10 jogos disputados, obteve apenas 1 empate e sofreu 9 derrotas. Iniciando na segunda fase, teremos o Always Ready, que participa pela 5ª vez da Libertadores. Sua estreia foi em 68, com um retorno somente em 2021. No entanto, o clube agora vai para a 4ª edição consecutiva. Na edição passada, o Always Ready também começou na segunda fase, mas foi eliminado pelo Magallanes do Chile. O primeiro clube boliviano na fase de grupos é o Bolívar, recordista de participações pela Bolívia na Libertadores, com a 38ª edição. Sua melhor colocação foi a semifinal de 2014, quando foi eliminado pelo campeão São Lourenço. Esta edição marcará sua 7ª participação consecutiva, e na edição passada o clube teve uma boa campanha, chegando até as quartas de final, mas sendo eliminado pelo Internacional. Completando a fase de grupos, temos o The Strongest, atual campeão do Campeonato Boliviano, que participará da sua 30ª edição de Libertadores. Suas melhores colocações foram nas oitavas de final de 90, 94, 2014 e 2017. Esta será a 13ª edição consecutiva que o The Strongest participa, e nas últimas 3 edições não conseguiu avançar além da fase de grupos. Os clubes brasileiros buscam manter sua hegemonia na Libertadores, afinal, as últimas 5 edições foram vencidas por times do Brasil, estabelecendo a maior sequência de conquistas de um país na competição. Em 2024, são 7 vagas para os clubes brasileiros, além de mais uma destinada ao atual campeão da Libertadores, o Fluminense.
Dois clubes brasileiros iniciarão sua jornada na segunda fase eliminatória e após o sorteio das fases preliminares ficou definido que caso avancem para a terceira fase, apenas um deles terá a oportunidade de chegar à fase de grupos. O primeiro brasileiro na segunda fase é o Red Bull Bragantino. Esta será sua segunda participação na Libertadores, sendo que o clube estreou na edição de 2022, sendo eliminado ainda na fase de grupos e vencendo apenas um jogo. Em 2024, o Red Bull Bragantino já conhece seu primeiro adversário, será o estreante Águilas Douradas da Colômbia. O outro clube brasileiro na segunda fase é o Botafogo, que alcança sua sexta participação na história da Libertadores. Sua última presença foi em 2017, quando chegou até as quartas de final sendo eliminado pelo campeão Grêmio. Naquela edição, o Botafogo também iniciou sua trajetória na segunda fase da competição. Em 2024, o Alvinegro iniciará sua campanha contra o vencedor do confronto entre o boliviano Aurora e o peruano Melgar. Quem inicia a Libertadores na fase de grupos é o Flamengo. O clube participa pela 20ª vez da competição, marcando a 8ª participação consecutiva. Campeão em sua estreia em 81, o clube cresceu na competição nos últimos anos, conquistando 2 títulos e um vice-campeonato nas últimas 5 edições. Após o título invicto de 2022, havia grande expectativa para a última edição, mas o Flamengo decepcionou sendo eliminado pelo Olímpia nas oitavas de final. O Atlético Mineiro inicia sua 14ª Libertadores, a 4ª consecutiva. Campeão em 2013, o clube mineiro vem de 3 eliminações seguidas para o Palmeiras. Em 2021, fez sua segunda melhor campanha, chegando às semifinais e sendo eliminado invicto. Na edição seguinte, em 2022, estabeleceu um novo recorde de invencibilidade na competição, chegando a 18 jogos sem perder. O Grêmio, mais um clube brasileiro na fase de grupos, retorna à Libertadores após 2 anos. Esta será sua 22ª participação e o clube gaúcho já conquistou a competição em 3 oportunidades, a última em 2017, além de 2 vice-campeonatos. Em sua última participação em 2021, o Grêmio não chegou à fase de grupos, sendo eliminado na terceira fase pelo Independiente Del Valle. O São Paulo, após conquistar pela primeira vez a Copa do Brasil, retorna à Libertadores após 2 anos. Assim como o Grêmio, esta será a 22ª participação do clube. O tricolor paulista foi o primeiro clube brasileiro a conquistar a Libertadores em 3 oportunidades, a última em 2005, e também possui 3 vice-campeonatos. Na última participação em 2021, o São Paulo chegou até as quartas de final, mas acabou eliminado pelo campeão Palmeiras. O Palmeiras, atual campeão brasileiro e recordista do país em participações na Libertadores, chega para sua 24ª edição e 9ª consecutiva como um dos principais candidatos ao título. Nas últimas 4 edições, conquistou 2 títulos e chegou a 2 semifinais. O Alviverde foi campeão nas edições de 99, 2020 e 21 e na edição passada foi eliminado nas semifinais pelo Boca Juniors nos pênaltis. O Fluminense, que conquistou o título inédito na edição passada, participará pela 10ª vez da Libertadores, marcando a 4ª participação consecutiva. Além do título em cima do multicampeão Boca Juniors em 2023, o Fluminense ainda possui um vice-campeonato em 2008, quando perdeu o título para a LDU do Equador. O Chile possui 4 vagas na Libertadores deste ano, sendo 2 para a segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. O destaque negativo fica para a ausência pela segunda edição consecutiva dos tradicionais Universidade de Chile e Universidade Católica. Um dos clubes da segunda fase será o Palestino, que participará pela 7ª vez da Libertadores. Suas melhores colocações foram a fase de grupos nas edições de 2015 e 2019. Na última participação em 2020, o clube chileno foi eliminado na terceira fase pelo Guarani do Paraguai. Quem também inicia na segunda fase é o único clube chileno campeão da Libertadores, o Colo-Colo, que ergueu a taça em 91. Além disso, é o recordista de participações pelo Chile na competição, marcando a 37ª edição e a 3ª consecutiva. No ano passado foi eliminado ainda na fase de grupos. Na fase de grupos teremos o Cobresal, que participa apenas da sua 3ª edição de Libertadores. Nas 2 primeiras, em 86 e 2016, o clube chileno não passou da fase de grupos. Na última, caiu no grupo do Corinthians e perdeu as 2 partidas. O outro clube chileno na fase de grupos é o atual campeão nacional, o Huachipato, que também participa apenas da sua 3ª edição de Libertadores. Nas anteriores, em 75 e 2013, nunca conseguiu passar da fase de grupos. Na última, caiu no grupo com o Grêmio e Fluminense, terminando em 3º no grupo. A Colômbia terá 4 vagas na Libertadores deste ano, sendo 2 para a segunda fase eliminatória e 2 diretamente para a fase de grupos. O primeiro colombiano na segunda fase eliminatória será o Atlético Nacional, bicampeão da Libertadores em 89, 2016 e vice-campeão em 95. O clube também é o recordista colombiano em participações, marcando a sua 25ª edição. Na edição passada, o clube teve uma campanha com altos e baixos, sendo eliminado nas oitavas pelo Racing Clube da Argentina. Outro clube colombiano na segunda fase será o estreante Águilas Douradas, que participa pela primeira vez de uma edição da Libertadores. Apesar de não ter conquistado o título colombiano, foi o time que mais somou pontos, combinando os torneios Apertura e Finalización, garantindo assim sua primeira participação na Libertadores.
Diretamente na fase de grupos teremos o Junior Barranquilla, que disputa sua 18ª Libertadores e esteve ausente em 2022 e 2023. A última vez em que o clube conseguiu passar da fase de grupos foi em 2011, e sua melhor campanha ocorreu na edição de 94, quando chegou até as semifinais, sendo eliminado apenas nos pênaltis pelo Vélez Sarsfield da Argentina, que acabaria sendo campeão daquela edição. Quem também estará na fase de grupos é o Millonarios, que participa pela 20ª vez da Libertadores. Nas duas últimas edições, o clube colombiano sequer conseguiu chegar na fase de grupos. Em 2022, foi eliminado na segunda fase pelo Fluminense e na edição passada foi eliminado pelo Atlético Mineiro na terceira fase. Sua melhor colocação até hoje foi a semifinal da primeira edição em 1960. O Equador, assim como na edição passada, terá 5 vagas, sendo uma delas devido ao atual campeão da Copa Sul-Americana, a LDU. Dessas vagas, uma é destinada à primeira fase, uma à segunda fase e 3 diretamente na fase de grupos. O destaque negativo recai sobre a ausência novamente do tradicional Emelec, um dos recordistas equatorianos em participações de Libertadores. Quem inicia a Libertadores na primeira fase é o Aucas, que participa da segunda edição na competição. Estreante no ano passado, o clube equatoriano foi eliminado logo na fase de grupos, conquistando apenas uma vitória, na estreia contra o Flamengo, que era o atual campeão da competição. O El Nacional será o representante equatoriano na segunda fase, marcando sua 26ª participação na competição. Na edição passada, o clube foi eliminado exatamente nessa fase e não conseguiu avançar para a fase de grupos. O El Nacional é o terceiro clube com mais participações na Libertadores pelo Equador, tendo alcançado sua melhor colocação na antiga fase semifinal de 85, quando por muito pouco não chegou à final contra o Argentinos Júniors. Diretamente na fase de grupos teremos o Barcelona, que foi vice-campeão nas edições de 90 e 98 e 3 vezes semifinalista, a última em 2021. No ano passado não conseguiu passar da fase de grupos, registrando apenas uma vitória em 6 jogos. Nesta edição, o Barcelona ultrapassa o Emelec e se torna o clube equatoriano com mais participações na Libertadores, alcançando sua 30ª edição, a 6ª consecutiva. O Independiente Del Valle, atual vice-campeão equatoriano, também estará na fase de grupos e participa pela 10ª vez da Libertadores. Desde a estreia na competição em 2014, o clube só ficou de fora da edição de 2019, sendo inclusive vice-campeão em 2016, perdendo a final para o Atlético Nacional da Colômbia. O último clube equatoriano na fase de grupos será a LDU, atual campeão equatoriano e da Copa Sul-Americana, retornando à Libertadores depois de ficar de fora de 2 edições. Esta será sua 21ª participação e até hoje é o único clube equatoriano a conquistar a Libertadores da América. O feito ocorreu em 2008 em cima do Fluminense, e sua última participação em 2021 não passou da fase de grupos. O Paraguai conta com 4 vagas na edição deste ano de Libertadores, uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O destaque negativo fica para a ausência do único clube paraguaio campeão da Libertadores, o tricampeão Olímpia, que volta a ficar fora da competição após 8 edições. Quem iniciará a Libertadores na primeira fase é o Nacional, que participa da sua 10ª edição e teve como melhor colocação o vice-campeonato da edição de 2014, vencida pelo São Lourenço. Na edição passada, o clube também começou na primeira fase e foi eliminado pelo Sporting Cristal do Peru na segunda fase, não alcançando a fase de grupos. Na segunda fase, o Paraguai terá um clube estreante, o Sportivo Trinidense, que fará sua estreia internacional, pois o clube nunca competiu fora do Paraguai. O clube subiu para a primeira divisão paraguaia no ano passado e assegurou sua vaga na Libertadores ao ser vice-campeão da Copa do Paraguai, perdendo apenas nos pênaltis para o Libertad. O Cerro Porteño começará a competição na segunda fase, marcando a 45ª participação do clube na Libertadores e tornando-se o clube paraguaio com mais participações, igualando-se ao Olímpia. Ao contrário do rival, o Cerro nunca foi finalista, alcançando apenas 4 semifinais, a última em 2011, quando foi eliminado pelo campeão Santos. Esta será sua 7ª edição consecutiva e na última foi eliminado na fase de grupos. O Libertad, campeão do torneio Apertura e Clausura, encerra a participação do Paraguai na fase de grupos. Esta será a 23ª participação do clube na Libertadores, tendo sua melhor colocação sido a semifinal de 2006, quando foi derrotado pelo campeão Internacional. Esta será a 8ª participação consecutiva e na última edição foi eliminado ainda na fase de grupos. O Peru possui 4 vagas na edição deste ano, com uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Quem inicia na primeira fase é o Melgar e esta será sua 8ª participação na Libertadores. O clube nunca conseguiu avançar da fase de grupos, na edição passada ficou em último lugar no grupo, registrando apenas uma vitória em 6 jogos. Na segunda fase estará o tradicional Sporting Cristal, o clube peruano com mais participações na competição. Esta será sua 39ª edição, tendo alcançado a melhor colocação como vice-campeão para o Cruzeiro em 97. O clube disputa sua 6ª edição consecutiva e na última edição ficou no grupo do campeão Fluminense e do River Plate, terminando em 3º lugar. O
primeiro peruano na fase de grupos é o Alianza Lima, que jogará sua 30ª edição de Libertadores. Até hoje, sua melhor campanha foi chegar nas oitavas de final. Na última edição, em 2023, foi eliminado na fase de grupos, mas finalmente conseguiu uma vitória na competição, algo que não acontecia há incríveis 30 jogos, com o clube peruano empatando 6 e perdendo 24 jogos. Na fase de grupos também estará o atual campeão peruano, o Universitário. Ausente em 2023, o clube participa da sua 34ª edição de Libertadores, tendo a sua melhor campanha como vice-campeão em 72, derrotado pelo Independiente da Argentina. Na sua última participação em 2022, o clube foi eliminado logo na segunda fase, perdendo ambas as partidas para o Barcelona do Equador. O Uruguai possui 4 vagas na edição deste ano da Libertadores, com uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. O representante uruguaio na primeira fase será o Defensor Sporting. O clube participará da sua 17ª edição de Libertadores e retorna após 4 edições ausente. Na última participação em 2019, começou na primeira fase, mas não conseguiu alcançar a fase de grupos, sendo eliminado na terceira fase pelo Atlético Mineiro. Sua melhor colocação foi a semifinal de 2014, quando caiu para o Nacional do Paraguai. Na segunda fase, quem inicia a Libertadores é o tricampeão da América Nacional, campeão em 71, 80 e 88. O clube é o que mais teve participações na história da competição, alcançando a 51ª edição de Libertadores. Surpreendentemente, esta será a 28ª participação consecutiva, com a última ausência em 96. O Peñarol retorna à Libertadores após ficar fora em 2023, como o segundo clube com mais participações na competição. Esta será sua 49ª edição. Na história da Libertadores, o clube uruguaio conquistou 5 títulos em 60, 61, 66, 82 e 87, além de 5 vice-campeonatos, o último em 2011 contra o Santos. No entanto, nas últimas 9 participações não conseguiu passar sequer da fase de grupos. O inédito campeão uruguaio Liverpool é o outro representante direto na fase de grupos. Esta será apenas a 4ª participação do clube na Libertadores. Nas 2 primeiras foi eliminado nas fases prévias e na última edição em 2023 o clube caiu na fase de grupos, vencendo apenas um jogo dos 6 disputados. A Venezuela possui 4 vagas na edição deste ano da Libertadores, com uma na primeira fase, uma na segunda fase e 2 diretamente na fase de grupos. Deportivo Táchira e Caracas, os 2 maiores representantes do país na Libertadores, retornam para a competição após a ausência em 2023. Na primeira fase, o representante venezuelano será a estreante Academia Puerto Cabello, que ficou em 4º lugar no campeonato venezuelano. O clube já participou de 2 edições da Sul-Americana, enfrentando inclusive o São Paulo na edição passada. Na segunda fase estará a Portuguesa, que volta a disputar uma edição de Libertadores após 40 anos. O clube foi assíduo na competição nos anos 70, jogando 6 edições consecutivas, e em 2024 será sua 9ª edição. Sua melhor campanha foi em 77, quando chegou à segunda fase e enfrentou o Cruzeiro Internacional, conseguindo uma vitória sobre o clube gaúcho. O Caracas é o primeiro representante venezuelano na fase de grupos. O clube participa da sua 21ª edição e já jogou 11 consecutivas. Sua melhor campanha foi em 2009, quando chegou até as quartas de final e foi eliminado pelo Grêmio apenas no critério de gol qualificado depois de 2 empates. Na última edição em que participou em 2022, acabou caindo na fase de grupos. O Deportivo Táchira também estará na fase de grupos e é o clube venezuelano com mais participações na Libertadores, chegando à sua 26ª edição. Ausente na edição passada, o clube fez sua melhor campanha em 2004, surpreendendo ao chegar até as quartas de final, mas foi eliminado pelo São Paulo com 2 derrotas. Então, gostou do nosso vídeo? Quem você acha que será o grande campeão da Libertadores 2024? Será que teremos um brasileiro campeão pelo 6º ano consecutivo? Participe conosco deixando sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de Libertadores e futebol sul-americano, deixe um like nesse vídeo para que o YouTube possa recomendá-lo para mais pessoas. E é claro, se inscreva no nosso canal, pois ainda teremos muito conteúdo sobre a Libertadores 2024 por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.